Sejam muito bem-vindos ao canal Valdinei Martins. Pessoal, hoje a gente vai analisar essa notícia aqui. Olha só, a defesa do Lulinha procurou o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, uma reunião, inclusive, no gabinete do ministro André Mendonça, para dizer que o Lulinha está disposto, está disponível para conversar com o André Mendonça, para depor, para dar informações sobre o envolvimento dele ou não no escândalo do INSS. Disponibilidade voluntariosa do Lulinha tem um motivo muito claro. A gente sabe que a batata do Lulinha, e ele sabe também que a batata está assando. Isso porque eles contavam, obviamente, que esse caso seria facilmente abafado na Polícia Federal, também como tem sido abafado na própria CPMI. Isso porque na CPMI, todas as vezes que há alguma coisa que chega perto do Lulinha, o PT consegue abafar, consegue, com votação inclusive, afastar as convocações. Lulinha tem sido blindado dentro da CPMI do INSS. Quando o PT perde, como perdeu a votação da quebra do sigilo telefônico e bancário do Lulinha, a gente comentou isso aqui no canal, o que eles fazem? Recorrem ao judiciário. E esse escândalo cai na mão do Flávio Dino, por exemplo, que suspendeu a quebra do sigilo bancário e telefônico. Então, eles tinham na mão tudo o que precisavam para entender que o Lulinha estaria protegido, estaria blindado. Mas o jogo virou, você sabe, esse caso do INSS caiu na mão do ministro André Mendonça, que está trabalhando com muita seriedade. O relator dessas investigações, o ministro André Mendonça, tem garantido à Polícia Federal total liberdade para investigar, para apurar esse caso. E aí, a gente tem essas matérias aí que apontam o fato, de que a Polícia Federal já teria pedido a prisão do Lulinha. Isso porque o Lulinha se encontra na Espanha. Ele é o principal nome, ele é o alvo dessas investigações e, já que a CPMI não consegue chegar no Lulinha, a Polícia Federal precisa interrogá-lo. Qualquer pessoa da direita aí que fosse indiciada, citada em algum momento, já teria o passaporte apreendido. Mas o Lulinha mora na Europa e sabe que, com a Polícia Federal trabalhando fora do cabresto do Lula, do André Rodrigues, a Polícia Federal poderia pedir a prisão do Lulinha. E aí, quem vai deferir ou indeferir essa prisão, autorizar ou não, é o ministro André Mendonça. Por isso, esse esforço da defesa do Lulinha de convencer o André Mendonça de que o Lulinha não está fugindo, não está se escondendo, não está atrapalhando as investigações. A divulgação dessa reunião, ela coloca também uma pressão sobre aquelas autoridades que o Lulinha esperava que blindassem ele e não estão blindando. E a gente começa a observar uma mudança do comportamento também da própria imprensa. Parte da imprensa começou a tirar um pouco o pé do acelerador no que trata do Lula e do Lulinha. Vejam só, hoje, na timeline, o Alan dos Santos citou essa matéria aqui. Sendo bem transparente com vocês, a imprensa trata vocês como imbecis. Como se vocês fossem burros. Como essa matéria que está aqui, que a produção vai colocar na tela agora. Se fosse um deputado de direita, não seria deputado genericamente. Estaria o nome da pessoa. Ou bolsonarista. Bolsonarista é alvo de operação da PF. Ou o nome do deputado. Aí, de repente, você tem a PF hoje na rua e vai lá. Fraude de desconto do INSS, ou seja, fraude, corrupção. Aí tá ali. Deputado é alvo de operação da PF. Que deputado? Qual partido? Você tem que mergulhar na matéria. Aqui, ó. Ao todo são cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, além de 2 mandados de prisão. Então teve gente presa, teve busca e apreensão, e até agora você não sabe o nome. Aí mostra o nome da mulher, o rosto, perdão, mostra o rosto dela, e não mostra nem o nome aqui embaixo. Não tem nome. Quem tirou a foto? Isso não é jornalismo. E aí começa. A polícia. Aí vamos lá. Metrópolis, tá? A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram, na manhã desta terça-feira, dia 17, a Operação Em Débito, que investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados. Gente, na boa, esquema nacional de descontos associativos não autorizados é crime. Não vem com esse papinho de não autorizado. Em aposentadorias e pensões. Ou seja, na verdade é um esquema criminoso
contra aposentados. É isso. Tá? O caso foi revelado pelo Metrópole. Beleza, mas vocês estão passando pano. E aí vamos lá. A coluna apurou, que um dos alvos é a deputada federal Maria Gorete Pereira. De onde? Do MDB do Ceará. Você imagina se fosse o André Fernandes, meu irmão? Não, gente, imagina se fosse André Fernandes. A Gorete Pereira, do MDB. A Gorete Pereira, investigada por envolvimento no escândalo do INSS, o mesmo do Lulinha. E aí, o Alan chamou a atenção para dizer isso aqui, olha. A manchete falava que uma deputada tinha sido alvo dessas operações, mas não citava o nome dela. Se fosse uma deputada do PL, uma deputada da direita, estaria lá, fulana de tal, bolsonarista. O Alan e o Ramagem chamaram a atenção para esse tema hoje. E ontem eu tinha falado na live aqui com vocês a respeito dessa matéria aqui, essa manchete do Poder 360. Você sabe, o Donald Trump nos Estados Unidos tem cobrado o Luiz Inácio por combate efetivo ao crime organizado no Brasil. E aqui no Brasil, o Lula tem trabalhado para evitar que as facções sejam consideradas grupos terroristas. Isso é um fato. Mas o Poder 360 fez essa manchete aqui para falar sobre o encontro do Lula com o presidente da Bolívia. Sem esperar os Estados Unidos, Lula fecha acordo com a Bolívia contra o crime. Como se o Lula quisesse combater o crime e os Estados Unidos estivessem enrolando, quando na verdade é justamente o contrário. Tanto nesse caso como no caso da Gorete, o título sugere uma coisa, você lê o corpo da matéria, você entende o que está acontecendo. Isso por quê, pessoal? Muitas vezes, não vou dizer que é o caso específico aí, né? Eu não tenho como provar isso, mas muitas vezes o jornalista faz um trabalho, faz uma matéria, um artigo, e ele entrega isso para um redator. Muitas vezes o redator, a redação, o próprio veículo de informação depende de um político, depende de alguma autoridade, recebe dinheiro, por exemplo, de um banco master da vida, e aí, na hora de fazer a matéria, precisa aliviar. Vejam, Poder 360, Metrópolis e tantos outros vinham fazendo matérias abertamente, falando claramente sobre Lula e Lulinha. Porque agora deram um recuo, estão passando pano, estão tentando esconder algumas coisas. Será que foi negligência, foi incompetência? Ou será que o recado veio e de cima para baixo chegou a ordem para não revelar a verdade como antes? É importante que a gente fique atento nesse ano de eleição, porque nós estamos diante de fatos absurdos que precisam ser revelados, principalmente Banco Master e INSS, o escândalo do Lulinha. Aqui no canal Valdinei Martins, nós vamos dar a análise correta, a verdadeira repercussão a esse caso. E por isso, eu convido você, inscreva-se agora no canal Valdinei Martins, considere também ser membro do canal, patrocinar o canal, para que a gente consiga avançar muito mais. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Peço que você deixe o seu like. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.